Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje será o quê? Juros simples e compostos. Então vamos lá. Primeira coisa é você chegar aqui comigo e entender pelo menos a parte inicial. Acompanha comigo. Vem aqui para juros simples e vou te dizer. Primeiro, fala só dos juros. Como seria só os juros? Olha aqui. Remuneração recebida pela aplicação de um capital C a uma taxa de juros I durante um certo tempo T. Essa é a ideia dos juros. E analisa comigo. Juros simples, eu vou botar para você a seguinte dica. Remuneração que incide somente sobre o capital C a final do tempo T. Somente sobre o capital. Não vai ter nada acumulativo. Essa é a grande diferença do simples para o composto, que vai ser juros sobre juros. Isso você não vai ter nos juros simples. Somente juros sobre o quê? O capital. Maravilha. Continuando. Czinho. O que é esse Czinho? É o capital inicial aplicado. Esse Zinho eu vou chamar de quê? Taxa percentual de juros. O T, tempo da aplicação. O tempo que vai deixar aplicado lá o que você quer. J é o juros simples recebido. Meu querido aluno, depois de você ver isso, olha a formulazinha que eu te dou. Analisa comigo. Juros é igual àquele capitalzinho vezes o I vezes o T sobre quanto? 100. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa fórmula daqui, tem muita gente que bota J igual a CIT. Por que CIT? Porque já pega essa taxa daqui, é um valor percentual. Se aparece lá 3%, a pessoa pode botar 3 aqui ou 0,03, que é a mesma coisa. Isso você vai ver comigo com o decorrer dos exercícios. Para isso, eu quero que você tenha o máximo da atenção para reparar item por item, passo por passo. Porque se você lembrar bem, lá em percentagem, na aula de percentagem, isso já foi explicado. Quanto que é 80%? 80 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,8. Quanto que é 47%? 47 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,47. Show de bola. Vamos lá, me acompanha aqui. O que é esse M? Esse M é o montante. É o montante com o quê? Com capital mais os juros. Como assim, Rodrigo? Vamos supor, eu pego 2.000, tenho juros de 10%. Quanto que é 10% de 2.000? Show, 200. Então, quem vai ser o montante? Vai ser o capital de 2.000 mais os juros de 200. Montante seria igual a 2.200. Entendeu essa ideia? Então, vem para cá e vamos prestar atenção aqui. Olha só, primeiro exercício que eu vou te ensinar. Calcule os juros simples de quanto? De quanto? De 1.200 a quanto? 13% ao trimestre, por 4 meses e 15 dias. Deixa eu te contar. Quero muito a sua ajuda. Quando você tem isso daí, você tem que entender que a taxa, o izinho, tem que estar no mesmo período do tempo. Por exemplo, se a taxa está sendo dada ao ano, você vai ter que ter o tempo em quê? Anos. Se a taxa está sendo dada ao mês, o tempo também em quê? Mês. Como ao dia, o tempo também em quê? Dia. Mas aqui eu fiz uma maldade, eu botei ao trimestre. Vê se não é verdade? 13% ao trimestre. Por quanto tempo? 4 meses e 15 dias. O mês comercial tem 30 dias. Logo, 15 dias seria o quê? Show. Meio mês. Meio mês é 0,5. Vamos resolver isso? Me ajuda aqui. 0,13 sobre 3. Por que 0,13? 13%, não era? Só que 13% é aquilo que a gente já falou, é 13 sobre 100. E por que dividido por 3? Porque é ao trimestre. Trimestre são quantos meses? 3. Então, quanto seria por mês? A cada um mês, você pegaria 0,13 por 3, que vai dar 0,0433. Reticência, deixa assim. Implica aqui 13% ao trimestre equivale ao quê? 0,433 é aproximadamente 4,33 o quê? Por cento mais ao trimestre agora? AM. O que é esse AM? Ao mês. Meu amigo, você acabou de achar a taxa sendo dado o quê? Ao mês. Mas lembra quanto era o tempo? O tempo era o quê mesmo? 4 meses e 15 dias. O que seria 4 meses e 15 dias? Seria 4 mais 15 dias, seria o quê? 0,5. Show de bola. Se é 0,5, me ajuda aqui. 4 meses e 15 dias vai ser 4,5 de M. O que é esse M? Do mês. 4,5 meses. Pois 15 dias significa 0,5 mês. Entendeu ou não entendeu? Maravilha. Se você entendeu, agora você vai começar a juntar todas as informações que lhe foram dadas. Vai pegar o capital, a taxa e o tempo para achar exatamente o que? Os juros. Me ajuda para terminar. Juros vai ser igual. Quanto que era o capital inicial?
1.200 vezes, olha só. Olha o que eu te falei. Aqui eu estou fazendo J igual a CIT. Por que J igual a CIT? Porque eu já estou botando a taxa em valor percentual. Eu não estou botando 4,33, e sim o quê? 0,0433. Então aqui não precisa dividir de novo por 100, é redundância. Vezes o quê? 4,5. Que 4,5 era esse? Era o nosso tempo. E qual vai ser o valor final dessa conta aqui? R$ 234. Então os juros encontrados é um juros de quanto? R$ 234. Eu espero que você tenha entendido esse primeiro exemplo. Vamos agora aumentar um pouquinho o nível dos exercícios para você continuar compreendendo a ideia dos juros. Me acompanha. Calcule os juros simples produzidos por, olha só o valor, R$ 40.000, aplicados à taxa de quanto? 36%? Olha aqui, o que é esse AA? É ao mês? Ah, é ao ano. 36% durante o quê? 125 dias. Rodrigo, é impossível. Por que é impossível? Ah, fácil, porque uma está ao ano, outra está ao dia. Epa, se uma está ao ano e a outra está ao dia, você tem que fazer uma mudança. Como fazer uma mudança? Simples. Você vai ter que dividir ali. Como? Vou lhe explicar. Passar tudo para a mesma coisa. Ou passar tudo para dia, ou passar tudo para ano, ou passar para mês. Mas não importa. O que interessa é que esteja na mesma período, na mesma taxa e o tempo igual. Igual consideração. Me ajuda aqui. O que eu faço com esse 36% ao ano? Olha só o que eu vou fazer aqui. Se J é CIT, como a gente já aprendeu, considerando o I em valor percentual, a taxa de 36% ao ano equivale ao quê? 36 dividido por 360. Eu não entendi dividir por 360. Por que por 360? É óbvio, porque da mesma maneira que eu te falei que o mês comercial tem 30 dias, o ano vai ter 12 vezes 30, 360 dias. E se você quer passar aquele 36% para ao dia, você vai pegar 36 dividido por 360. E quando você divide 36 por 360, olha o valor encontrado, 0,001 ao dia, onde você já tem tudo convertido em valor percentual. Continuando, você vai ter, como a taxa e o período estão referidos à mesma unidade, claro, no mesmo tempo, dia, olha como a gente pode resolver esse exercício. Dada pela relação, vai, J igual a CIT, você tem J igual ao capital, 40.000. A taxa, 0,001 vezes o tempo, 125 dias. Qual o valor encontrado? Pode fazer essa conta? 5.000. Mas o que seria esse 5.000? Apenas os juros. Mas, meu aluno, se eu chegasse para você e falasse assim, e o montante? Quanto seria o montante? Fácil. O capital é de 40.000, mais os juros que é de 5.000. Logo, posso te afirmar com certeza que o montante seria de quanto? Show! 45.000. Acompanha comigo o restante. Qual o capital que é aplicado a juros simples de quanto? Olha, 1,2%. Presta atenção, 1,2% ao mês rende R$ 3.500. De juros em quanto tempo? 75 dias. Aqui está ao mês e aqui está ao dia. Você vai ter que transformar. Como, Rodrigo, não dá para transformar? Dá. Ou você passa tudo para ao dia ou aqui para o quê? Ao mês. Como eu vou fazer isso? Me ajuda. Você vai escolher. Olha aqui, eu peguei J igual a CIT, a mesma ideia. Ou seja, 3.500 vezes o capital, ele já dá os juros, vezes o capital. Olha o que eu fiz aqui, meu amigo. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei 1,2 e já botei sobre 100. Para quê? Para achar aquele valor percentual. Eu ia botar 0,0012, aí você poderia se perder. Aí o que eu fiz aqui? Já botei 1,2 sobre 100 vezes. Aqui que está o principal, 75 dias. Eu passei de dias para mês. Como? Dividindo 75 por quanto? Show! Por 30. Divido 75 por 30. E aí você vai mudar. O tempo seu aqui vai estar o quê? Ao mês, em valor mensal. Eu olho continuando as contas aqui, que conclusão a gente chega? A taxa I e o período T em relação à mesma unidade de tempo é o quê? Como a gente falou, meses. Então o valor vai ser o seguinte, 3.500 igual a C vezes, olha como eu falei, 0,012 vezes 2,5, que é o valor daquela conta, que é igual ao quê? Isso vezes isso, 0,030. Se eu tenho 3.500 igualado a C vezes 0,30, isso aqui passa dividindo. Quem vai ser C? 3.500 dividido por 0,030.
Resultado final aproximado, R$ 116.666 e o quê? 67 centavos. Valeu? Que doideira, cara! Quanto número junto! Vamos agora para mais um exercíciozinho, para você fixar bem isso daí. Olha, se 3.000 forem aplicados por 5 meses, a taxa de juros simples de quanto? 4% ao mês, determine 2 itens agora. A, os juros recebidos e B, o montante. Por favor, por favor. Os juros você já sabe calcular comigo. J igual a CIT, ou se você não quiser transformar, J igual a CIT sobre 100. Por favor, acompanha. A, J igual a CIT sobre 100. Viro para você e falo, quem era o capital inicial? 3.000. Quanto que era a taxa? Sem transformar, 4%. Deixa o 4 ali. Vezes um tempo de quanto? 5 meses. Quanto vai dar os juros, então? Fazendo a conta, deu juros igual a 600. Isso seria a resposta de que letra? A. Porém, ainda tem uma B. E o que é a B? É o montante. Mas o que é montante? Capital mais juros. E se o montante é capital mais juros, eu lhe peço ajuda. Como é que eu vou resolver esse exercício? Vai ficar assim, montante igual a C mais J. Como o nosso C era quanto? 3.000, o montante vai ser igual a 3.000 mais 600. Qual o resultado final? Montante igual a 3.600. Valeu, meu querido. Eu quero que você guarde bem isso, porque isso vai te ajudar em muitos exercícios. Muitos, Rodrigo, muitos exercícios. Vamos lá, mais um. Aplicando 2.000 por 7 meses. A juros o quê? Simples, com taxa, olha atenção, taxa anual. Anual de quanto? 24%. O que é essa taxa anual? 24% ao ano. Qual o montante resgatado? Para aí. Você viu que o tempo e a taxa não estão na mesma unidade. Eu tenho que modificar um. Qual eu vou modificar? Analisa comigo. Se eu tenho 24% ao ano, eu vou dividir isso por quantos meses? 12. E 24 dividido por 12 vai dar 2% ao quê? Ao mês. Meu aluno, agora sim, você vai ter o tempo e a taxa na mesma unidade, a unidade mês. E aí, dá para resolver o exercício? Claro que dá. Está te pedindo para resolver. Só substituir na fórmula. J igual a CIT ou J igual a CIT sobre 100. Acompanha comigo. Se J é CIT sobre 100, eu tenho J igual a 2.000, que era o capital, vezes o quê? 2 vezes o tempo, 7. Isso tudo sobre 100. Fazendo as contas, vai dar o resultado final de J igual a 280. Ou seja, que conclusão eu chego? Analisa comigo. Que o montante vai ser igual ao capital, que era de quanto? Veja só, 2.000 mais os juros, que a gente achou 280.